Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$ 200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$ 1.000. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O PedMeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. É hora de oração. Deus, no nome de Jesus, neste momento nós clamamos pelas finanças, pela prosperidade e a provisão divina na vida dos teus filhos. Senhor, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que abre portas aonde não tem. E neste dia nós queremos declarar, Senhor, os Teus milagres, portas abertas e a Tua prosperidade na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus, amém. Mais FM está no ar, 102,9 é mais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com Bispo Samuel Ferreira. Bom dia, São Paulo. Aqui é Pastor Calixto. Estamos em mais um debate da Mais FM e hoje o negócio vai pegar fogo. Olha, você sabe que esse programa é a apresentação do nosso querido Bispo Samuel Ferreira. Olha, e hoje aqui na 102.9 eu vou substituir o nosso bispo, nosso querido líder, pelas suas imensas obrigações, não pôde estar aqui. E hoje o tema vai pegar fogo, gente. O negócio hoje aqui vai esquentar. Olha só o tema, eu nem vou falar, já vou apresentar para vocês já os debatedores que vão estar aqui. Você vai poder mandar a sua mensagem para nós pelo canal do YouTube, tá bom? E nós vamos ouvir você aí, a sua opinião. Olha, tema hoje do nosso debate é bíblico a igreja participar do carnaval para evangelizar? Vou repetir mais uma vez, é bíblico a igreja participar do carnaval para evangelizar? Meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui? Tô aqui do meu lado esquerdo, que não é o lado do coração, mas que eu amo muito, o querido pastor Cruvinel. É bacharel, é mestre em teologia, licenciado na história da igreja. Pastor Cruvinel, a paz do Senhor. E aí, Cruvinel? Meu querido irmão, pastor Calixto, eu quero saudá-lo, como saudar a todos os que estão presentes aqui. É você que nos dá o privilégio da sua audiência, dizendo, como digo sempre, Rei Irene do Quirio, agradecer meu amigo Bispo Samuel Ferreira, todo o povo de Madureira, pelo carinho comigo. Eu tô dentro desse debate. Mas e aí, Cruvinel? Pode ou não pode? Lógico que pode. O que é participar? O que é compartilhar? Qual o significado lexicográfico da palavra participar? Porque muitas vezes nós colocamos nós entendemos a construção de uma frase dentro da nossa idiosincrasia. A pergunta, é bíblico participar do carnaval para evangelizar? Ora, o apóstolo Paulo, em Atos 17, ele chega em Atenas, toma para si
no momento de evangelização, um objeto de idolatria e usa esse objeto de idolatria para falar do amor de Cristo, da ressurreição e da transformação. É óbvio que existem alguns limites para isso. A ferramenta, ela pode mudar, mas a mensagem tem que ser a mesma. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Já o pastor Cruvinel está de volta para debater com você e nós estamos recebendo aqui esse servo de Deus, pastor Ney Viana, que também é missionário e ele, irmão, olha que legal isso, da igreja sem paredes, é aquela igreja que vive na rua, é aquele povo que o que importa para eles é levar a mensagem do Evangelho. Nosso pastor, esse querido servo de Deus, já esteve em mais de 13 países, 23 estados, proclamando o Evangelho de Jesus e a sua especialidade é evangelismo. Pastor Ney Viana, bom dia, paz do Senhor. Muito bom dia, pastor Calixto, muito obrigado aí pela sua oportunidade, toda a Assembleia de Deus, a nação Assembleia de Deus, eu sou fruto também da Assembleia de Deus. Olha só. Sou assembleiano raiz. Olha que legal. E esse debate é um debate que nós enfrentamos constantemente. Até que ponto a igreja participa, até que ponto a igreja age. E aí, pastor, mas pode ou não pode? Opa, nós vamos falar, hein? Nós vamos falar. Eita, meu Deus do céu. E não diferente, amados demais, do meu lado direito aqui do coração, pastor Adriano Nunes. Ele é dirigente da Igreja Genuína em São Paulo, aqui no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. E aí, meu querido pastor, pode ou não pode? Graça e paz, queridos ouvintes, pastor Calixto, aos pastores aqui que compõem a mesa. É um prazer estar aqui. E eu quero dizer que nós não cremos que é a melhor ferramenta para se evangelizar. Existem diversas ferramentas, então eu vou defender aqui que não é bíblico a igreja participar, porque essa foi a questão. A pergunta não é se é bíblico evangelizar, é se é participar do carnaval para evangelizar. Então vamos ver aí os argumentos dos nossos irmãos e a gente vai apresentar os nossos também. Olha só, também estamos recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Joaquim de Andrade. Ele é diretor executivo do CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticos. Pastor, que alegria te receber aqui nessa manhã, querido. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Calixto, paz do Senhor, pastor Ney, pastor Cruvinel, pastor Adriano. Você aí sintonizado aqui na Mais FM. Que Deus abençoe. Vamos ter um debate bem acalorado. Já deu o tom de como vai ser a coisa hoje aqui vai ser acalorado. É bíblico uma igreja, um cristão participar do carnaval para evangelizar? Gente, meu Deus do céu, o que você acha disso? Esse participar, qual é o intuito? Como é que é esta palavra? Participar é estar lá, é fazer a mesma coisa que eles fazem? Vamos começar aqui com o querido pastor Cruvinel, defendendo a sua opinião. Aleluia. Bom, primeiro que quem é crente, não é? A Bíblia diz em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É bíblico, isso está na Bíblia. É bíblico também mostrar em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos o sal da igreja. Eu fico meio escandalizado com esse negócio de crente que só quer pregar em congresso e quer profetizar crente para crente. A Bíblia ensina onde eu coloco a planta do meu pé, Deus me dá por possessão. Óbvio, esse negócio de ir lá pro sul, caçar avivamento, quem é de Deus não caça avivamento, provoca avivamento aonde está. E não importa qual seja o lugar. Ora, nós vemos, já citei o caso do apóstolo Paulo, posso citar aqui o caso de Jesus, que foi criticado porque andava com pessoas consideradas ímpias, não é? Murmuravam de Jesus porque Jesus estava no meio das pessoas que eram consideradas ímpias. Óbvio que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, pregar o evangelho em qualquer situação. E para isso você precisa de fato participar. Participar é estar no meio deles. O crente é como uma garrafa tampada, jogada dentro da água. A garrafa está na água,
mas a água não está na garrafa. Então não afunda. Porque tem gente que se compromete dentro da própria igreja cantando o hino da harpa. Tem gente que se compromete com a impiedade estando em congressos. Ora, se você é de Deus e crê no Evangelho, você pode pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Eu já preguei a palavra de Deus em roda de capoeira. Aliás, eu sou mestre de capoeira, para quem não sabe. Rapaz, não dá nem para discutir outro debate, com o homem. Meu Deus do céu. Outro Agora, debate. Cruvinel, agora a grande pergunta... Pode mandar. A grande pergunta aqui Só para é dizer o que seguinte. 100 pessoas aceitaram Jesus em 3 eventos, pastor. Olha, a grande pergunta aqui é o seguinte, ô Cruvinel. Sim. O ambiente, ele é o mais apropriado? O ambiente do carnaval não nos coloca em choque com um texto bíblico que diz para que nós fujamos da aparência do mal? O ambiente do carnaval. Olha, eu quero ouvir agora aqui o outro lado contrário. Pastor, como é que é? Pastor Cruvinel tá dizendo aqui que não tem nada a ver, não. O negócio é lá, e pré-falar de Jesus. O que é dereguedé, irmão? Eu tô tentando evitar Esse aqui. trem aí, eu não sei o que você tá falando, não. Eu tentando evitar. Olha o argumento do homem de... Não muda de cor, não. Olha o argumento do homem de palha aí. Vamos lá, querido Bom, pastor. o pastor Cruvinel citou Atos 17, mas se a gente olhar o contexto bíblico, um capítulo anterior, a gente vai perceber que o Espírito Santo impede Paulo de pregar na província da Ásia. Então, o mesmo Espírito que envia Paulo para chegar em Atenas ali, olhar para um objeto de idolatria e usar aquela referência para pregar o evangelho, é o mesmo Espírito que diz, não, esse lugar vocês não pisam Pastor, os se pés. o senhor permite uma parte, o versículo seguinte, por Paulo talvez não entender, peraí, como é que o Espírito que foi me dado para pregar o evangelho, recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunha, me impede. Mas um versículo após vai dizer, e talvez esse seja o único texto que aparece essa expressão, e o Espírito de Jesus não me permitiu. Exato. Deixando claro que isso não era uma operação do diabo, como Paulo disse em Romanos lá, não é? Sim. O diabo eu quis ir ter convosco para compartilhar com Era o vós próprio um dom Senhor. espiritual, mas o diabo me impediu. Mas aqui está dizendo agora, Cruvinel, e eu quero dar já a sua resposta, que foi o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, que impediu Paulo de pregar o evangelho em um determinado lugar. Com isso eu faço a pergunta ao E aí senhor. já colocando... Esse lugar, por que foi que o Espírito não permitiu? Exatamente. Ó, existem ambientes e ambientes. Então o senhor perguntou aqui e colocou na mesa essa pergunta. Esse lugar, porque é assim, ó, a Bíblia diz que Jesus indo a Jerusalém, a sua feição fez com que estivesse indo. Então ele chega em Samaria, ele não é recebido. Quando a gente vê as pessoas se preparando para esse ambiente agora do carnaval, eu vim de metrô para cá, e você pode olhar na face das pessoas na condução, no metrô, vestidas da forma vulgar até mesmo. Mulheres andando como se estivessem abafando, sabe? Porque elas estão com a sua visão focada naquilo. Então eu acredito, pastores, que você abordar uma pessoa dessa, nessa época, nesses ambientes, é você lançar pérolas aos porcos, porque elas não estão abertas. Olha só. Elas não estão abertas a ouvir a mensagem do evangelho. Nós temos agora recentemente em Minas Gerais um jovem que foi evangelizar, erguendo uma bandeira, e lá estava escrito, aceite a Jesus, escolha céu ou inferno. Ele levanta essa bandeira no meio dessa reunião, e as pessoas começam a gritar, inferno, inferno, inferno. O coração das pessoas está impulsionado a este ambiente, pastor. Então o senhor está dizendo, então, que é mais ou menos como o ambiente da crucificação. Exatamente. Por mais que as pessoas tenham consciência que Barrabás é um ladrão, é um malfeitor, É a escolha mas eles delas. vão tentar sempre pelo lado daquilo do mal. Pastor, meu Deus do Falar céu. que dá pérolas Sem aos paredes. porcos Deixa eu em só- um evangelismo Deixa eu só... é anular o sacrifício da cruz. Será, pastor? Por quê? Porque você só vai validar o pérolas aos porcos depois que tiver uma rejeição desse evangelismo, e não compete a nós. Porque Paulo mesmo disse, eu plantei, Apolo regou, mas somente tem um que dá o crescimento. Então o Senhor não nos deu o monopólio da salvação.
para que ninguém se engrandecesse e nem tomasse para si a glória. A salvação O pertence ao Senhor Senhor. nos disse enviou Jonas, para não é isso? proclamar o evangelho. Tanto que Jesus, quando ele chega na sinagoga, ele cita ali, ele cita em Lucas 14, 18, ele cita algo que é um divisor de água. O Espírito do Senhor está sobre mim. Com o qual o Espírito do Senhor está sobre mim, com o qual me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os enfermos, quebrantados de coração, apregoar e dar liberdade aos cativos de coração, para pregar e dar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Em que lugar que o oprimido se encontra? Em que lugar o cego se encontra? Então, me desculpem, mas falar que é dar pérolas aos porcos em um terreno fértil do evangelismo... Pastor Joaquim, a grande pergunta é o seguinte: pregação do evangelho. A pregação do evangelho, esse pregar o evangelho me dá direito de estar em qualquer ambiente? Não dá o direito de você estar em qualquer ambiente. Então, como cristãos, a gente não pode concordar e muito menos participar de tal comemoração que vai contra os princípios claros da palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas quem se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, veja, a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, nós vamos entender claramente que um cristão não deve participar. Então, o que a gente vê a igreja realizando? Por exemplo, acampamento, retiros, isso é edificante. Então, em vez de você ir lá num bloco carnavalesco gospel, por que você não pega, por exemplo, esse dinheiro que é investido num bloco carnavalesco gospel? Por exemplo, por que você não pega esse dinheiro e investe em pessoas, levando elas para acampamento, retiro, aonde elas vão ali aprender a palavra de Deus? Então eu não acho correto sair num bloco de carnaval, porque o que é o carnaval? Carnaval é marcado por erotização, carnaval é marcado por permissividade, desafia o cristão quanto à sua participação. A gente está vendo aí, das 10 escolas principais de São Paulo, todas elas estão fazendo lá um culto aos orixás. E aí eu te pergunto, aí tá o bloco carnavalesco gospel no meio de tudo isso. Quando, por exemplo, lá na Marquês de Sapucaí, o Carlinhos Brau, ele abriu lá o carnaval fazendo aos Exus. Exato. Imaginem isso. Aí tá lá o carro evangélico, carro gospel, eles estão falando de Jesus. Essas pessoas, não é que seria esse termo, jogar pérola aos porcos. Essas pessoas não estão interessadas em ouvir o evangelho, principalmente naquele dia. O que seria mais interessante? Por exemplo, ficar na porta do metrô, lá em Santana, que está lá próximo do Sambódromo. O senhor está dizendo a mim... Eu estou ficando bem indignado. Vai lá. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. O primeiro texto... Irmãos, aqui a Assembleia de Deus do Brás, antes de existir, era uma boate. E eu era o disque-jockey da boate. Ouvi falar de Jesus, era servo do diabo aí. Alguém me falou de Jesus com pandeiro na mão. Eu estava com pandeiro na mão, porque eu vim do samba. Me falou de Jesus no meio da rua. Isso, eu tá me certo, converti. no meio da rua. Sim, meu irmão, deixa eu terminar, se o senhor Vamos lá. Eu fico escandalizado de ouvir 2 pastores elitizando a igreja. Porque eles estão elitizando a obra de Deus. Senhor. Não. Irmão, nós estamos falando da evangelização. Os irmãos não vão deixar eu terminar de falar. Contra a evangelização. Os irmãos não vão deixar eu terminar de falar. Eu acho que vai ter que pôr tempo aqui, Cruvinel. Então pode pôr. Você tá monopolizando o tempo. Não, mas irmão, eu tô respondendo, ouvi os senhores. Um diz que é para jogar pérola aos porcos. O outro, aí inclusive um servo de Deus aqui, que até meu amigo, pega o texto aonde o Espírito de Deus impede Paulo de ir para um determinado lugar. Quer dizer, então, que o Espírito de Deus está contrariando Marcos 16, pregar o evangelho a toda criatura, é uma questão singular. Isso não invalida o capítulo 17, onde Paulo, não sou eu não,
Paulo, ele toma Pastor. o altar ao Deus desconhecido. Eu vou terminar aqui, queridos. Mas o que fazer quando Jesus diz assim, se você chegar em uma casa e não for recebido, você sacode a poeira do pé? Querido, vocês estão, antes de evangelizar, Isso não determinando é- quem vai aceitar, não quem não anula vai. isso. Irmão, isso é anula uma isso. heresia. Não, A mas, Bíblia ô diz- Cruvinel, olha, Cruvinel, deixa eu terminar. só uma pergunta eu vou dar pro Eu senhor quero terminar. terminar isso, Não, pô. não, porque eu Me deixou preciso botar um indignado isso aí. ponto de Faz tempo que eu não interrogação fico aqui. indignado com A dois sua indignação pastores. também seja do nosso ouvinte, que vai mandar a pergunta Você quer aí, pelo YouTube. Você pode mandar pelo canal do YouTube que o pastor Cruvinel vai te responder. Mas a pergunta é: se Atos 16 não invalida Marcos, e Marcos invalida Atos 16, que diz que o Espírito não permitiu que Paulo fosse a algum lugar? É essa a pergunta. E aí eu já respondi. Vamos lá. Porque é uma singularidade no ministério de Paulo. Outros foram lá. Agora observa aqui, queridos. Os servos de Deus, meus amigos, pastor Joaquim evangelizava no final do ano. Evangelismo. O pessoal vestia de branco, não usava a Bíblia, entrava na fila para tomar passe, para evangelizar Não, não, ali. não. Evangelizava, irmão. Não. Quantos testemunhos eu vi? Nós não entrávamos em ia de terreiro. branco, pastor Nós Joaquim. íamos, nós fizemos por Não, 18 aí é direito anos. de resposta, né? Isso, nós fizemos por 18 anos um trabalho de evangelização na praia, na noite de Iemanjá. Pois. Então ficávamos das 8 da manhã, das 8 da noite Ótimo. até as 8 da manhã. Mas nós peraí, pastor íamos Joaquim. Aí abordar. entendi. Nós não entrávamos dentro dos terreiros. Nós íamos abordar as pessoas que estavam lá na fila de passe. Tudo de branco. Sim. Os sim, irmãos porque também de se branco. nós chegássemos ali de paletó e gravata, Mas que as tem a ver a pessoas cor, iriam nos Não, eu ouvir. tô te dizendo o que tem a ver, irmão. Porque Iriam aí nos deixa eu ouvir? trazer do lugar. Vou te dar exemplos Agora eu te pergunto, históricos. é diferente de estar num carro alegórico Mas, irmão, no meio, por o exemplo... tema não tá falando de carro alegórico, querido. Só lê aí. É participar, Não, só lê aí. Cruvinel, Então, é quem- participar. Querido, ninguém tá falando Mas, de bloco. Cruvinel, tá a falando de gente evangelização. não pode negar. A grande questão, eu vou fazer uma pergunta aqui e deixar para vocês debaterem o seguinte. Paulo diz em Eu nem Coríntios terminei, o tá? seguinte: vocês não podem beber do cálice do Senhor Isso. e depois vocês beberem do cálice de Satanás. A grande pergunta Mesa do Senhor e mesa do demônio. é essa participação, esta ida ao carnaval. Com E eu queria, bateria, até pela sua inteligência, com pelo nosso abadá. querido pastor daqui, eu acho que talvez seja quem pode transmitir muito isso para nós, que tá na rua, que é uma igreja sem parede, sem fronteira, mas a questão é o seguinte aqui: quando uma igreja vai lá em um bloco de carnaval, Isso, carro alegórico. eu vi a Cláudia Leite, que se proclama cristã, vestida de uma forma, não vou dizer se é apropriada ou não, subindo num carro alegórico. Aline Barros agora. E a grande pergunta é: até que ponto nós não estamos deixando que Romanos 12 se cumpra nisso de sermos moldados ao molde do mundo Isso. para poder tentar Sim, alcançar irmão, o próprio mundo. A questão, é com vocês a a palavra. questão é Eu só a depois terminar, intenção, tá? Sim. a intenção da participação do evangelista será sempre o resgate. Sim. Isso daí é inevitável. Por quê? Porque Jonas também achou que não deveria resgatar o povo de Nínive e sofreu as consequências. Agora, o que acontece? Nós também temos limites e temos fronteiras. O que nós não podemos? Participar de uma forma de se assentar à mesa, que é diferente. Se eu participo, nós sabemos que batuques no carnaval, isso não é evangelismo. Isso daí são ogãs. São frequências. Então, mas quando você sai num carro alegórico e lá em pastor cima não tem o deixa ele tambor, Mas e lá eu em posso, cima... eu posso ser. Então só um pouquinho, Eu pastor. posso ser Danilo. O senhor tá me dizendo que o senhor é a favor até certo limite. Até certo limite. Por quê? Porque nós estamos falando de evangelismo, não estamos falando de palhaçada. Porque existe também isso. Nós temos que ter a sensibilidade. Estamos falando de evangelismo. O evangelista, ele tem um posicionamento. O participante é outra coisa. Olha, porque o nosso tema, pastor, é esse. Exatamente. Pode participar, E aí Cruvinel. o pastor Joaquim, Pode se terminar. pega um texto, com todo respeito ao Joaquim, que eu conheço há quase 40 anos, fora do contexto, quando ele fala de carne, Gálatas capítulo 5, Esse é o 17. carnaval, uma Mas o festa irmão da não deixa eu carne. falar. O irmão vai deixar eu falar? Pois não. O irmão vai ter misericórdia do servo Pois de não, Deus? pois não. Obrigado, então, irmão. Gálatas capítulo 5, 17, diz que, que existe uma luta entre carne e espírito. É verdade. A Bíblia diz, não deis lugar à carne. É verdade. A Bíblia diz aos Gálatas, não use da liberdade para dar lugar à carne. Ele citou
1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados, glorificai a Deus no vosso corpo. É verdade. Eu concordo com isso. Eu falei que existem limites. Irmãos, evangelismo é fora da igreja. Eu sei que não é o caso dos companheiros que aqui estão, mas dá a impressão que estão elitizando a igreja do Senhor. Você quer ver? Vamos jogar fora então o livro de Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentes, que vestiu como sacerdote do hinduísmo e pregava o evangelho. Tá lá, CPAD que lançou, rasga e joga fora. Vamos jogar fora a história de Hudson Taylor, que deixou o cabelo crescer como se fosse um chinês e entrou pro meio da China e ganhou milhares de pessoas para Cristo. Irmãos, eu tô falando do que eu vivo. Como mestre de capoeira, eu entro no meio desse pessoal, começo a pregar o evangelho e muita gente vem a Cristo chorando. Eu não preciso comungar com o erro nem com o pecado. Não. Agora, onde é que está o pecador, gente? O pastor, então, Cruvinel. Só para terminar, o pastor aqui, servo de Deus, pastor Adriano, ele já lançou aqui, pérola aos porcos. Que é isso? Eu vou pregar. Eu quero direito de resposta, sem dúvida, mas eu estou esperando aqui, eu vou ouvir o irmão. Quer ouçam, quer deixa de ouvir. Se a pessoa te ouvir, aleluia. Ao homem herege, depois de uma ou duas administrações, deixa, mas deixa eu falar para ele primeiro. Tem que ser lançado. Pastor Adriano, vou até aparecer aqui. Olha só. É esse irmão que falou, viu, gente? Pastor Adriano, e aí, pastor Adriano, esse lançar pelas aos porcos, até onde vai essa expressão? O que é isso que o irmão quer dizer? Exato. Agora, o Cruvinel, você rodou e não respondeu. Exatamente. Qual é a pergunta? Eu quero saber se o irmão sobe ou não sobe num carro alegórico derededê. Se ele... Responda agora, ó. Responde, irmão. Eu vou responder agora. Se derem a oportunidade de eu subir num carro alegórico para falar do amor de Jesus, eu subo. Um irmão nosso... Não, Cruvinel, não rodeia, não. Responde direto. Então respondi. A questão é, nós queremos saber se pode participar. Eu posso dançar, eu posso curtir o samba lá, levar a bateria, levar os passistas. Mas levar aí os passistas, os irmãos estão mais preocupados com os pais. Então vamos fazer o seguinte: para de cantar Castelo Forte é Nosso Deus na igreja, porque a melodia foi tirada da cervejaria por Lutero. Então o que acontece? Veja bem, eu não estou falando acho de que vai ter que colocar tempo. Só eles falam... Tá perguntando, eu tô respondendo. Olha só, eu vou fazer uma pergunta pro pastor Cruvinel. Peraí. Deixa, Adriano. Corta os nossos microfones e deixa só os irmãos falar. Vai lá, Adriano. Quando a gente não tem direito de resposta. Bom, eu quero aqui, queridos, deixar bem claro que quando eu coloquei que é como se estivesse dando pérolas aos porcos, é porque não é um ambiente apropriado. Eu não estou aqui invalidando o trabalho como o do pastor Levi, que faz um trabalho maravilhoso. Não estou aqui invalidando o trabalho do pastor Cruvinel através da capoeira, do ministério lá em que ele tem de evangelismo. Eu não estou invalidando e nem os irmãos que têm bloco de carnaval, que, enfim, tem muitas igrejas agora que tem um espaço lá. Que tem um espaço que conseguiram. Tá errado. Enfim, independente de estar certo ou errado, eu não estou invalidando a prática, porque cada um sabe de onde Jesus o tirou, meus irmãos. Se não fosse a igreja, as igrejas que têm essa visão de evangelismo na Cracolândia, em lugares onde muitas vezes a igreja não quer entrar, quem pregaria o evangelho para essas pessoas? Agora a questão é, eu estou dizendo que nesses ambientes o coração das pessoas não estão abertos. Ah, pastor, o senhor está generalizando? Não. Porque tem testemunhos de homens de Deus que foram resgatados nesses ambientes. Mas nós estamos discutindo o que aqui? É bíblico. É a melhor estratégia de evangelismo, meus irmãos. Existem diversas outras estratégias para nós evangelizarmos. Por que escolhermos o carnaval? Eu vou citar um texto e já vou passar a palavra. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Ali está falando culturalmente sobre o que comer e tal. Mas olha só o que o verso 9 diz. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Isso. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Amém. Nós pegamos esse texto, vamos contextualizar. Tudo o que acontece numa festa de carnaval, meus irmãos, está consagrado a ídolos. Nós já citamos aqui tudo.
é uma coxinha que você come, é uma garrafa de água que você bebe, o ambiente que você está